Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Mas, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, vamos fazer a nossa prece, né? Porque nós temos o hábito aqui na nossa web rádio Cristo Consolador, que é uma web rádio espírita, o hábito de iniciar todos os nossos programas com uma prece. Pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Sendo assim, convidamos aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e acompanharem conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela oportunidade dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e comentado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, meus queridos, nós hoje vamos iniciar um capítulo novo, né? Vamos iniciar hoje o capítulo de número 8, Treva e Sofrimento. Só que, como sempre fazemos, antes de iniciarmos esse novo capítulo, nós vamos rever o que foi visto, né, no capítulo anterior. No capítulo
7, né? No capítulo 7, que é leitura mental, né? Capítulo 7, leitura mental. Nesse capítulo, André exemplifica a técnica de doutrinação com o uso da leitura mental, do passado delinquente, do espírito revoltado, que nega as razões de seu sofrimento. Luciana, clarividente, doutrina o padre Domênico e fundamenta seus contra-argumentos na leitura que faz da mente do sacerdote, não deixando que ele continue enganando a si próprio, acreditando-se injustiçado por Deus, porque lhe foram negados, após a morte, os privilégios que a Igreja lhe concedera. O ex-sacerdote alega que se confessou com o Monsenhor Pardini e que foi por ele absolvido dos seus pecados, não entendendo o porquê do seu sofrimento. Luciana esclarece que a absolvição não extingue de nossa consciência os resíduos mentais produzidos pelas nossas faltas. Lembra o que ele fez na derradeira noite da existência carnal, quando foi envenenado por um marido traído por ele. Fala do seu desespero no além-túmulo, desejando denunciar o criminoso sem que ninguém o ouça. E depois do sepultamento, sua permanência no corpo em decomposição, sentindo fome, sede e dor. E que certa mulher lhe visita no sepulcro e o resgata do corpo disforme e ele foge a praguejar. Para fazê-lo compreender que não está sendo injustiçado pelas leis divinas, Luciana narra os quadros que lê em sua mente. A jovem trisloucada, por ele seduzida e grávida, busca sua ajuda e ele propõe seu casamento com um dos seus servos. E ela, desesperada, não aceita a proposta e comete suicídio. B. Seu pai, moribundo, entrega-lhe um testamento dividindo sua fortuna com alguns filhos ilegítimos, rogando a ele as providências cabíveis para que não lhes falte o necessário. Mas ele dá sumiço ao documento. C. Velho pároco, de quem ele tomou a paróquia por razões egoístas, morre alimentando inflexível ódio. D. Mulher doente, com uma criança tuberculosa, solicita ajuda para o filho de quem ele é o pai e que o abandonou aos seus cuidados unicamente. E ele os enxota de sua residência, deixando os dois na penúria, vindo ela a morrer jurando vingança. Vencido pelas revelações que foram interrompidas a pedido de Zenóbia, Domênico chora amargamente e o padre Hipólito se aproxima e faz comovidas considerações em torno da missão do sacerdote, da cobrança inexorável da consciência, da justiça e da bondade divinas. Aproxima-se, então, a irmã Ernestina, mãe de Domênico, que ao identificá-lo, joga-se nos seus braços, joga-se nos seus braços como criança desamparada e pede-lhe ajuda. A genitora fala do seu amor, de suas lembranças e da necessidade de sua renovação interior,
incentivando-o da seguinte maneira: tem coragem e levanta-se intimamente para um novo dia. Aconselha-o a não se considerar um criminoso, mas antes um enfermo. Um enfermo como todos os caídos na ilusão. E que Jesus é o divino médico que vem em nosso socorro, que supere os obstáculos da recordação do passado delinquente e pense no futuro, onde poderá saldar as dívidas morais com os seus credores, munindo-se de fé, esperança e vontade de se arrojar no trabalho do bem. Domênico, já mudado nos seus sentimentos, roga-lhe que o faça esquecer o homem cruel que foi. Ernestina faz prece e o filho repete, palavra por palavra, como criança dócil, interessada em aprender a lição. Após a oração, ele faz referência a Zenóbia como tendo sido seu grande amor e que, não sendo por ela correspondido, ingressou no sacerdócio, acreditando que assim poderia esquecê-la. Ernestina adverte-o de que não a julgue, pois ela, Zenóbia, sacrificou seus ideais a bem de todos, submetendo-se às circunstâncias, casando-se com o viúvo rico, rodeado de filhos, e, em seguida, abraça Domênico e o conduz em direção à crosta planetária. Exatamente, esse capítulo foi muito rico, né, gente? Muito rico mesmo. Vejamos, então, agora o que nos aguarda, não é? Nesse novo capítulo, que é o capítulo 8, Treva e Sofrimento. Vamos lá. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo. Frases comovedoras, porém, subiam até nós. Dolorosos ais, blasfêmias, imprecações guardavam a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebolcava no solo embaixo. Os impropérios infundiam receio. Contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certo, os demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra e esclarecendo. Ou seja, quando eles terminaram ali o serviço, né, junto ao Domênico, o que aconteceu? Eles continuaram a caminhada, né? Continuaram a caminhada e foram se abeirando, né, lá do chamado Vale de Treva e Sofrimento. E aí, à medida que eles iam se aproximando, né, a sombra nesse local se tornava cada vez mais densa. Mas eles conseguiam ouvir frases, né, dolorosas e blasfêmias ditas por aqueles que lá se encontravam no vale, né? E aí o André diz que, naturalmente, aquelas blasfêmias, aquelas coisas, causavam neles um certo receio. Mas ele diz que os gemidos ecoavam na alma dele de maneira angustiosa. E aí, né, a irmã Zenóbia parece perceber como eles estão se sentindo, e aí ela para e começa a conversar com eles.
Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. A tendência que a gente tem, né, que se eles estão escutando aqueles gemidos, aquelas coisas todas, aquelas pessoas estejam ali, entregues à própria sorte. Mas jamais, né? Deus não desampara ninguém. E aí ela diz que aquilo ali não está acontecendo à revelia da proteção de Deus. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. Ou seja, frequentemente, trabalhadores do bem vão até lá e chamam aqueles espíritos para que eles saiam daquela situação, se renovem, se dedicando ao bem. No entanto, retraem-se eles, revoltados e endurecidos no mal. Olha que coisa, gente. Eles estão sofrendo. Alguém lhes oferece a oportunidade de pararem de sofrer. Agora, se dedicando, né? Se dedicando efetivamente à prática do bem, mas eles não querem, né? Ao contrário, eles ficam revoltados e mais ainda endurecidos no desejo de fazer o mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente. Alguns deles nos ouvem o apelo. Não? Ou seja, a grande maioria continua do mesmo jeito, só reclamando, mas não disposto a fazer nada para sair daquela situação. Às vezes, intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Olha como é que é, né? Como é que o livre-arbítrio não pode ser violado. Eles vão lá, convidam esses espíritos sofredores para que saiam dali, para que venham com eles, para que mudem a sua maneira de ser, mas eles não querem. Né? A maioria não quer. E aí, se eles, por acaso, usam de força para tirá-los daquela situação, eles se revoltam. Se revoltam contra eles, dizendo, né, que eles estão sendo violentados e o que acontece? Fogem e retornam para o vale. Né? Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nola fornecia inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. Ou seja, a Zenóbia, né, apesar de entristecida por essa atitude desses irmãos sofredores, ela estava muito, muito motivada a continuar trabalhando com eles e auxiliando o que fosse possível. Né? Ou seja, é um trabalho totalmente de amor, dedicado. Ou seja, ela estava ali amando, mesmo que não fosse amada, oferecendo ajuda, mesmo que essa ajuda fosse rechaçada. Né? A negação deles, continuou a orientadora Zenóbia, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determina. Olha que maravilha, né? Ela diz aqui que o fato de eles estarem, né, se recusando a receber ajuda, né, blasfemando e tudo mais, contra a ajuda oferecida,
que isso não deve ser motivo para os trabalhadores desistirem e desanimarem, né? Ela diz que eles devem continuar trabalhando em benefício daqueles necessitados, né? Procurando para o nosso espírito, dos trabalhadores, né? O divino dom de refletir, né? De refletir os supremos desígnios do Pai, né? Façam-se as obras da vida, não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento da harmonia comum. Ou seja, ela ali coloca que a bondade de Deus para conosco é muito grande. Então, que nós, trabalhadores, servidores ali, como ela diz, né, devem repartir todas aquelas benesses recebidas do nosso Pai Criador com aqueles irmãos sofridos. Né? Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Então, chegaram lá no vale, né? Nesse vale de trevas e sofrimento, escutam muitos irmãos pedindo socorro, mas já conhecem como eles são. Eles pedem socorro, quando vão ser socorridos não querem ir, né? E aí, ela chegou lá no vale, né? acompanhada de 10 cooperadores. E esses cooperadores, né, obedecendo a ordens da Zenóbia, acendem focos de luz intensa, um lugar todo escuro, e aí os trabalhadores chegam lá e acendem focos de luz muito fortes. Contemplados, então, sensibilizados e surpresos, contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme lamaçal. Então, eles acendem a luz e observam que ali por fundo do abismo estavam, né, aqueles irmãos sofredores, com aparência monstruosa. Eles estavam no fundo ali daquele abismo, um pouco abaixo deles, dos pés deles, e a rampa que havia ali, que separava eles do fundo do abismo, não era íngreme, mas sim um compacto e enorme lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações. Recomendou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes. Acrescentando. Ou seja, a Zenóbia, então, diz, né, que eles deveriam ficar unidos, todos em um único grupo exclusivo, né, de maneira a infundir respeito e temor às criaturas perigosas que haviam ali, né, estavam ali misturadas com aqueles sofredores. Os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensiva. São pobres, desequilibrados,
que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito, né? Então eles estão ali unidos, juntos, para demonstrar uma força, uma união, e assim meio que intimidar aqueles espíritos que estão tentando agredi-los, né? Mostrar uma certa superioridade de força e tudo mais. E aí, né, eles estão todos juntos, não estão subdivididos, estão todos juntos numa massa compacta. E aí, a Zenóbia vai e pede ao padre Hipólito que dirigisse um apelo geral. Em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade de transformação íntima. Ou seja, eles vão lá sempre socorrer esses irmãos, né? Ou de tempos em tempos, não sei exatamente quanto e quando tempo. E quando eles chegam lá, o que é que essas pessoas precisam para serem socorridos? Arrependimento. Né? Arrependimento das falhas cometidas. Transformação íntima, reforma íntima. Deixar de pensar em coisas ruins, né? Em coisas negativas, em vingança, em pensamentos de ódio e revolta, e pensar coisas boas. Então, Zenóbia solicitou ao padre Hipólito que dirigisse um apelo geral, em nome de Jesus, àquelas vítimas do infortúnio, para que elas considerassem a necessidade de transformação íntima. O ex-sacerdote abriu pequeno manual evangélico que carregava consigo ilha, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alta e pausadamente todos os versículos, desde o número 19 ao 31, do capítulo 16. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora! Abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes. Não pedimos auxílio algum. Não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu. Vão para o inferno. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. Ou seja, os infelizes que ali estavam no abismo os expulsaram. Não queriam que eles ali estivessem, disseram que eles estavam muito bem, que não precisavam de nada, né? E começaram a fazer bolas com aquela substância pegajosa e fétida que tinha lá no fundo do vale, né? Aquele lodo, e começaram a atirar neles. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. Vocês lembram no início, né? Que ela tinha essa rede que levava para protegê-los desses ataques? Pois é, agora
a Zenóbia mandou que estendessem as redes e isolassem todo o grupo. Né? As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento. Em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misericordiosa força. Ou seja, estas redes de proteção, a Zenóbia mandou que eles erguessem essas redes todas em volta do grupo para protegê-los. E aí o André diz que essas redes, né, elas tinham uma grande potência magnética. Por quê? Porque as bolas de lodo, né, e as setas que eram atiradas neles detinham-se, paravam, né, paralisadas por uma misteriosa força que havia nessa rede. A diretora da casa transitória, afeita à ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo da firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário como empolgante assim. Então, o que nós temos aqui? Os amigos vão lá, de tempos em tempos, tentar resgatar aqueles irmãos sofredores. E começam a falar para eles, né? Para ver se eles efetivamente, cansados daquele sofrimento, daquela dor, se eles desejam mudar, ou seja, deixar de ser perseguidores, né? Aqueles que buscam prejudicar os encarnados e desencarnados também, e passarem a ser do grupo dos protetores, aqueles que recolhem espíritos que estejam em sofrimento, mas desejosos de melhoria. Né? Então, irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina, é o nosso desejo fraternal. Reúnem-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos muita vez ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Exatamente, né? Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente se entrega, né? A rebeldia, a aflição, né? O padecimento, tudo. Né? Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. É mais ou menos a mesma coisa que nós estudamos ontem no nosso estudo Aprendendo com os Clássicos, né, do livro Roteiro, quando Emmanuel também fala da questão da força do pensamento. Quando nós pensamos em alguma coisa muito fortemente, aquilo acontece. Né? Então, ele diz aqui, perturbada e desditosa, nossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Então, é exatamente isso. Né? Ele não tem nem noção do que seria bom. E aí, ali, ele tem um exemplo, né, de um grupo de espíritos evoluídos que lá estiveram e fizeram com que todos se sentissem bem. Né? Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas. E de negação em negação, vos esqueceram
negação em negação, transformai-vos gradativamente e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos. E sim, a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons e receio e pavor aos mais humildes. Exatamente, né? Na lastimável posição mental a que vos conduzistes, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade e do crime que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca de espora. Então ele diz, né, naquela situação alimentar, que muitos daqueles servidores, né, são irmãos menos felizes que estão optando por aquele trabalho, né? E aí ele busca, né, mudar os corações para poder mudar também o seu perispírito, né? Entretanto, sois nossos irmãos mais felizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência divina, mas pela própria imprevidência no descaso. Pelo descaso com que as pessoas enfrentam determinadas situações, né? Pela imprevidência do descaso, juntamente com raciocínio também, previdência celeste, né? Previdência celeste, porque recebeste na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Exatamente, né? Ali formou-se ali aquele grupo. Eles sempre vão tentar socorrer aqueles espíritos, mas a grande maioria não deseja, né? A grande maioria não deseja. Vai guardando os pensamentos, os piores pensamentos, as piores experiências, para ficar ali lembrando, né? Entretanto, sois todos irmãos, né? Sois nossos irmãos, vocês são os nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância. Não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência, no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Olha que interessante, né, gente? Como é que a gente está falando aqui que esses espíritos recebem toda a ajuda necessária, né, para que eles possam realizar, né, o seu trabalho, sua reforma íntima, sua mudança, mas a maioria não quer, né? Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco
nossa sincera comiseração. Ou seja, por mais que eles se afastem ali, eles sempre vão ter, né, a comiseração, a compaixão de todos, né, apesar de tudo. Então ele diz, por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Ou seja, eles estão livres para escolher o que eles desejam, mudar de vida, sair daquela situação ou continuar teimosamente ali, né? Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai. E jamais se imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Olha que lindo, né? Então ele diz aqui que eles nunca vão se cansar de proclamar a misericórdia de Deus e a sua bondade, né? E que nesse trabalho que eles estão, nossa parábola do semeador, nesse trabalho de semeadura, né, eles jamais vão interromper, né? O trabalho da semeadura, ou seja, de levar até os corações as sementinhas do Evangelho de Jesus, isso sempre vai existir, né? E eles chamam essa semeadura a semeadura do bem e da verdade. E aí nós vamos pensar, né, que quando fazemos alguma coisa verdadeiramente boa, sem nenhuma segunda intenção menos feliz, né, e é normal nós recebermos o concurso dos bons amigos espirituais. Então, se eles vão continuar ali, com todas as dificuldades, se dedicando ao socorro a esses irmãos sofredores, com certeza o plano espiritual vai ajudar, né? Bom, pessoal, vamos parando por aqui, né? Parando por aqui. Temos ainda muita coisa pela frente, né? Muita coisa pela frente para estudar nesse capítulo. E vamos, então, reler aqui para vocês, tá? O último pedacinho que nós estudamos no dia de hoje. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai. E jamais se mobilizará a nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. Então, ele sabe onde vai semear, o terreno que ele vai semear, e ele diz que ele vai continuar semeando de todas as formas. Né? Quantas vezes foram necessárias? Que, independente da situação, eles estarão lá trabalhando, sempre, sempre, sempre. Né? Bom, muito lindo, né, pessoal? Muito lindo. E é um capítulo bastante grande, viu? Temos ainda muitas coisas a comentar aqui nesse capítulo, né? Creio que teremos a respeito dele mais 2 partes ou 3, né? Ou 3, não sabemos ainda, mas, de qualquer maneira, nós não temos pressa. O importante é que nós estudemos, compreendamos aquilo que é estudado e, na medida do possível, né, apliquemos as nossas vidas, ok? Então, meus queridos, eu desejo a todos uma ótima semana de muita paz, de muito trabalho, de muito aprendizado no bem, né? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.